Atos 17, versículo 22. Encontrou aí, irmão? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Repete comigo, adoram, repete comigo, adoram, apesar de não conhecerem. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa manhã e por tudo que o Senhor já realizou, Senhor, em nosso meio. Senhor, Pai, temos certeza, Senhor, que se saíssemos daqui agora, Senhor, já sairíamos, Senhor, cheios, Senhor, de Ti, Senhor. Oh, Pai, aprendendo contigo, Senhor. Oh, Pai, mas nós queremos agora pedir mais, Senhor, que por um momento o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, fale a cada coração, fale a minha vida, Senhor. Faça, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, na minha limitação, nas minhas falhas, na minha fraqueza, Senhor. Mas que o Teu poder venha agora, Senhor, me aperfeiçoar, Senhor. Que o Teu poder venha aqui agora, Senhor, se manifestar através da minha vida, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Pode se assentar, irmãos. Paulo está aqui em Atenas. Paulo acaba de voltar de Bereia. Na verdade, ele estava em Bereia pregando. Paulo, Timóteo e Silas. E ali os judeus começaram a perseguir Paulo. Então pegaram Paulo e mandaram ele para Atenas. E Paulo ficou ali em Atenas esperando Silas e Timóteo voltar de Bereia. E Paulo estava sentado lá, esperando, não sei onde ele estava, está lá em Atenas. E aí ele começa a olhar a idolatria que tinha naquele lugar. E aí a Bíblia fala que ele começa a ficar, revoltado em seu espírito, já indignado, o tamanho da idolatria. Para você ter ideia, os primeiros historiadores, dos primeiros séculos, falam que tinha em torno de 30 mil ídolos, imagens de ídolos em Atenas. Público, assim, fora os que tinham nas casas. Era mais fácil, eu não estou forçando aqui não, isso é história, você pode até procurar depois na internet, você procura no Google lá, Era mais fácil achar uma estátua de ídolo do que uma pessoa. Você andava, você trombava numa estátua, então era um lugar muito assim, tinha templos, grandes. Todo mundo, bem a mitologia grega, alguns conhecem aí, os deuses do Olimpo, Zeus, aquela parada toda. Então, o negócio ali era uma idolatria que reinava e permeava ali as cidades de Atenas. E Paulo fica indignado com isso, ele começa a ficar revoltado. Ele estava ali esperando os Silas e Timóteo. Ele fala, não vai ficar desse jeito, levanta e começa ali a discutir com os judeus e pregar ali a palavra de Deus. E aí nisso levanta alguns filósofos ali e começa também a debater com Paulo, e Paulo começa a apresentar, e aí Paulo fala sobre Jesus e a ressurreição. E aí os caras entenderam que Paulo estava falando sobre dois deuses. Jesus e a ressurreição eram outros deuses. Nossa, e o povo não podia ouvir nada diferente, que já queria, tem um Deus novo aí, chama esse cara aqui, porque a gente precisa conhecer esse cara. Esse Deus novo, é mais um Deus que a gente não conhece. Então Paulo é levado ali ao Areópago. Ali, na verdade, não é nem tanto o lugar, porque antes era conhecido como lugar, mas ali é um concílio, é uma reunião que pegou o nome do lugar, que é Areópago. E ali fala assim, agora você me apresenta e me fala desse Deus que você está falando, desse Deus estranho, dessa ideia nova que você está trazendo aqui para a gente. E Paulo se levanta, e Paulo é um cara muito inteligente, estudou bastante, e ele conhece as filosofias, conhece muita gente que estava ali. E aqui, se você for ver, os historiadores também falam que Paulo, ele cita até aqui depois, no texto que a gente vai ler, um profeta, um filósofo da época de 600 anos antes de Cristo, chamado Epimênides.
E ele cita esse cara lá, e ele coloca aqui no texto. E a história diz, corre a história, que Epimênides, nossa, é um nome meio esquisito, né? Há muito tempo atrás, na Grécia, ali em Atenas, aconteceu uma praga. E o povo lá é assim, a idolatria faz isso. Aconteceu uma praga. E quando aconteceu uma praga, eles começaram a fazer sacrifício e oferta para tudo quanto era Deus. Então ele tinha estátua para tudo quanto é Deus. Então começava, não, a gente tem que apaziguar esse Deus. Essa praga, esse problema que está acontecendo é porque tem algum Deus que está incomodado com alguma coisa. E começaram a oferecer, e é Deus do dinheiro, é Deus do vinho, é Deus do prazer, é Deus não sei daquilo, e Deus não sei daquilo, e Deus... Começou, e nada daquela praga passar. Aí lembraram que tinha um fulano de tal chamado Epimênides, cretense, de Creta. Paulo cita ele também em Tito, também depois ele fala sobre esse mesmo cara. Chamaram esse cara porque eles sabiam que ele conhecia um Deus único, né? Chama esse cara porque ele conhece um Deus que a gente não está, e é por isso que está essa praga toda. E chamaram lá esse profeta aí, né? Não vou falar o nome dele, que é difícil de falar. Chamaram Epimênides e é trava-língua para mim, trava minha língua. Chamaram ele e ele chegou lá e falou assim: bom, vocês vão pegar umas ovelhas, vocês vão soltar a ovelha. Em qual altar a ovelha parar, é esse Deus aí que vocês têm que apaziguar. É ele que está jogando a praga. E aí soltaram umas ovelhas lá, e soltaram umas ovelhas, e a ovelha parou em lugar que não tinha altar nenhum. O que eles fizeram? Fizeram um altar e colocaram lá: ao Deus desconhecido. E a princípio, na época ali de Paulo, colocaram um altar, né, ao Deus desconhecido. Mas depois isso já virou de novo uma idolatria. E aí tinha aos deuses desconhecidos. Então tinha um monte de altar aos deuses desconhecidos. Então fizeram lá. E Paulo com certeza sabia de toda essa história. E Paulo estava sendo acusado ali de trazer uma ideia nova. Mas Paulo é esperto, ele passa: eu estava aqui, parado, observando tudo. Eu vi, né? Nossa, como vocês são muito religiosos, né? Vocês gostam de religião, né? Que vocês buscam, né? Essas coisas. E eu olhando aqui, eu vi que tem um altar ali ao Deus desconhecido. E é esse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu estou anunciando. E o que eu quero trazer hoje para a gente é essa questão. Que muitas vezes nós estamos adorando sem conhecer o Deus que nós estamos adorando. Atenas, o povo ateniense ali, eles prestavam culto errado, adoravam de maneira errada, porque eles tinham uma visão errada de Deus. Não conheciam a Deus, o Deus era um Deus desconhecido. Apesar de serem muito religiosos, era uma cidade que orgulhava-se do seu, né, do seu conhecimento, do seu intelecto. É de lá que saíram grandes filósofos, Sócrates, Platão. Aí tem um monte de cara que eu também não vou falar que é trava-língua. Mas era ali, não. Então o pessoal se gabava. O pessoal, quando tinha debate, eles se juntavam para fazer uma competição de debate. Os caras tinham que derrotar os filósofos gregos de Atenas. E quando o pessoal derrotava, saía: nossa, a gente derrotou um filósofo no debate, tal, não sei o que, grego. Então, era um lugar cheio de religião, de conhecimento intelectual. Eles conheciam tudo isso, sabiam tudo isso, mas eles não conheciam a Deus. E mesmo assim o adoravam sem o conhecer. E eu quero dizer que nós não vivemos uma época muito diferente. Apesar de você não andar por aí, você não vê muito templo, você não vê muito altar de deuses, mas nós vivemos uma época que existem vários deuses. São deuses do coração, ídolos do coração. Dinheiro, trabalho, família, prazer, sei lá, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, que é mais importante que Deus na sua vida, isso é um ídolo. É um ídolo do seu coração.
E também, não é diferente, tem muita gente que, mesmo estando na igreja, sendo muito religioso, estando aqui todo domingo, participando de todos os cultos, frequentando todas as células, muitas vezes está adorando um Deus sem o conhecê-lo. Está só na religião, na religião errada. Vem todo dia aqui, canta, traz o dízimo, traz a oferta, ouve a palavra, vai na célula, levanta a mão, abaixa a mão, senta, levanta, ora. Mas muitas vezes isso é só um ritual. Às vezes é uma adoração sem conhecimento de Deus. Não experimentou, não conheceu a Deus. Por isso fica em algo mecânico. Vira um ritual, vira uma rotina. A nossa adoração, ela está relacionada com o nosso conhecimento de Deus. Se eu conheço mais, se eu conheço melhor a Deus, eu adoro melhor a Deus. Se eu tenho uma visão errada de Deus, eu vou adorar a Deus da maneira errada, de modo errado. O que é adoração? Adoração, o sentido da palavra em si é curvar-se, prostrar-se, reverenciar, honrar. Tudo isso são sinônimos de adoração. Mas aqui, para ser bem prático, né, e correr aqui na palavra, adoração é tudo aquilo que você faz para Deus. Adoração não é louvor. Muita gente acha que adoração, não, vamos para um momento de adoração. Louvor é uma expressão, é uma forma de você adorar a Deus, mas a adoração não se resume ao louvor. A sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você traz aqui, é adoração. O seu serviço ao seu irmão, aquilo quando você faz, abençoa o seu irmão, cuida do seu irmão, socorre o seu irmão, você está adorando a Deus. Aqui é palavra, você está ouvindo a palavra, mas é um momento de adoração a Deus. Então não é só louvor. Então tudo aquilo que você faz com reverência, com honra, se prostrando diante de Deus, é adoração. Então, Paulo, ele vai fazer o seguinte. Então Paulo ele vai consertar, vai tentar corrigir a visão dos atenienses que eles têm de Deus. Então vocês não conhecem, vocês estão adorando um Deus, vocês têm uma adoração errada, vocês são idólatras porque vocês não conhecem aquilo que adoram. Então eu vou explicar para vocês e vou apresentar de forma bem sucinta, bem um resumo de quem é esse Deus que vocês têm um altar aqui, esse Deus desconhecido. É ele que eu estou anunciando agora. E aí Paulo, a partir do versículo 24, ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Então, o primeiro aspecto que Paulo coloca aqui na questão para corrigir, para alinhar a visão de adoração daquele povo, é falar quem Deus é. Deus, Ele é o Criador do mundo e Ele é o dono dos céus e da terra. E você precisa ter isso. O pastor Júnior citou isso quando estava falando das ofertas. A questão que muitas vezes a gente adora a Deus porque Ele faz, porque Ele nos dá, por aquilo que Ele nos dá. Mas a gente está errado. Nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Senhor e isso basta. Isso basta para Ele ser adorado. Ele é dono de tudo. Você não tem que adorar. Nossa, hoje eu recebi uma bênção, hoje eu vou adorar. Hoje eu não vou adorar. Não
Não é por aquilo que ele faz, não é por aquilo que ele te dá ou deixa de fazer, é por aquilo que ele é. Ele é Senhor de tudo, dono de tudo, criou os céus e a terra, por isso você precisa adorá-lo. Então esse é o primeiro aspecto. Primeiro, que precisa ser corrigido na nossa adoração, na nossa visão sobre a adoração e sobre Deus. Ele é Senhor de tudo, Ele é dono. É por isso que eu adoro. Se Ele não fizer mais nada na minha vida, não me der nada, Ele é digno de adoração. E necessita ser, e precisa ser adorado. E aí no 24 ainda, parte B ali, ele fala: e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então a adoração, ela não está relacionada a lugar, a prédio. Era a mesma visão que aquela mulher samaritana tinha. Quando ela chegou diante de Jesus, falou: pô, Jesus, eu vejo que o Senhor é profeta, né? Nossos pais falaram que a gente deve adorar nesse monte, né? Vocês dizem que a gente tem, os judeus falam que a gente tem que adorar, né, no monte de Jerusalém, né? E Jesus fala para ela: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, né? E vem a hora, né? Esta é a hora, é agora que o Pai procura, né, os verdadeiros adoradores, né, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus, a adoração, ela não acontece, não está limitada. Entenda, aqui, agora, nesse momento, nós estamos adorando a Deus. Mas ela não está limitada num local. A domingo, eu vou lá ao templo adorar ao Senhor. Não! Na sua casa você adora a Deus. Davi estava na casa dele um dia lá, e aí bateu uma tristeza nele, ficou meio para baixo e falou: pô, eu estou aqui nessa casa, nesse palácio, e a tenda do Senhor está naquele lugar tão furreca, numa tendinha lá. Eu quero construir um palácio para Deus. E aí Natan, né, o profeta Natan, não está aqui, né? Natan está fazendo uma prova. O profeta Natan: vai lá, Davi, faz tudo o que você tem no seu coração, porque Deus é contigo. E Davi já se animou. Só que aí Natan, à noite, chegou Deus para Natan e falou assim: não. Vai lá e fala para Davi que ele não vai fazer tempo nenhum para mim. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 17. Ele não vai construir nem o templo para mim. Mas o filho dele, o descendente dele, esse vai construir o templo. E quem é esse que construiu o templo? Então, aí, eu só não anotei o versículo. Versículo 11 aqui, não precisa abrir não, é 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11. Deus fala assim: quando a sua vida chegar ao fim, você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Lucas capítulo 1 diz assim, no versículo 30: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Salomão construiu o templo, mas Deus não estava falando daquele templo. Deus estava falando do templo aqui, a igreja. E essa igreja, esse templo, quem constrói é Jesus. Jesus, em João, chega para os fariseus e fala assim: vocês podem derrubar esse templo, em 3 dias eu vou reerguê-lo. Não, mas demorou 40 anos.
Só que aí fala que Jesus não estava falando do templo físico, ele estava falando do corpo dele. Do corpo dele. Quem é o corpo de Cristo hoje? Em Efésios fala que o corpo de Cristo é a igreja. Portanto, a igreja é o corpo, é o templo de Cristo. É o templo, é a habitação de Deus. É lá, é aqui que Deus habita. É dentro de mim, é dentro de você. Portanto, aonde você estiver, aonde você andar, tem adoração. Porque Deus está dentro de você. Ele não está dentro desse prédio. Ele está aqui agora porque nós estamos aqui. Mas quando a gente sair daqui, isso aqui é só um prédio. Mas Ele vai estar dentro de você. E Ele anda dentro de você. Porque você é templo do Espírito Santo. Agora, só para alinhar uma coisa. Você é templo enquanto você está ligado na igreja. Debaixo da igreja. Você é templo, mas o templo não é você. Vou tentar explicar. Se você olhar para a parede aqui, se você olhar para essa parede, você fala, pô, aqui é o templo, aqui é a igreja, não é? Você olha para a parede, você não fala que aqui é a igreja? Mas a igreja não é essa parede, a igreja é tudo isso daqui. Essa parede só é igreja enquanto ela está ligada no templo, na estrutura, no alicerce, aqui, quando ela faz parte. Se eu pegar essa parede e soltar ela no terreno, ela deixa de ser templo, deixa de ser igreja, é uma parede, é bloco. É a mesma coisa você. Você só é templo enquanto você estiver ligado na igreja. Você só é igreja enquanto você estiver ligado neste corpo. Se você não estiver ligado em lugar nenhum, você não é igreja. Então você faz parte, você é uma parte, você é uma pedra da igreja, mas você não é. A igreja não eu sou a igreja, não. Você é, enquanto estiver ligado aqui. Enquanto estiver debaixo de uma autoridade que Deus colocou, que é o corpo dele. Então, só para ficar um pouco claro, eu fugi um pouco do assunto aqui e tenho que correr, para variar. Isaías, não abre, não precisa abrir, porque para a gente ganhar tempo. Isaías 57:15 diz assim, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus, Ele habita também com contrito e humilde de espírito. Salmo 51:16 e 17 diz, não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Mateus 15:8 e 9 diz, Jesus falando, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. A adoração agora é aqui dentro, é no interior, é no coração, é aqui, é interno. Não é em lugar físico, não é no templo, não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é lá no templo de Salomão, na zona leste. Não é aqui nesse templo, aqui na Embaixador Assis Chateaubriand. É dentro de você, é na sua casa, no seu trabalho, é onde você estiver, onde você andar. Ali tem adoração, porque Deus habita dentro de você. Amém? Então, qualquer coisa externa, templo, sacrifício, tudo que eu faço, meu louvor, aquilo que eu entrego aqui, só tem valor se o meu coração estiver correto, se a minha adoração estiver no meu coração, a minha motivação estiver certa. Senão, é só um ritual, vira só uma religião. Voltando para Atos, capítulo 17, no versículo 25, Paulo continua falando sobre Deus. Lembrando que Paulo está corrigindo aqui, está apresentando Deus para os atenienses. Vai vendo se é esse Deus que você conhece, se é esse Deus que você adora. Então ele fala, no 25, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas.
Adoração, você não está fazendo um favor para Deus, meu irmão. Eu vou lá porque Deus está... Nossa, se eu não for, Deus vai deixar de ser Deus. Eu vou ficar meio triste. Não, ele não é nada sem a minha adoração. Deus não necessita de nada, é nós que necessitamos dele. Porque ele nos dá a vida, o fôlego e as demais coisas. Todas as outras coisas vêm dele. Adoração não é um favor que você está fazendo para Deus, não. É um favor para você mesmo. Salmo 50, 15 diz assim, ouça meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, que eu sou o seu Deus, o seu Deus, tem duas vezes. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus. Como são as cabeças de gados aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. É nós que necessitamos dele. Ele não precisa de nada nosso. Ele é dono de tudo, Senhor de tudo. Ele é um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Ele não é um Deus que fica parado. Vem, gente, me serve. Não, Ele quer o nosso serviço. Ele quer, sim, que nós trabalhemos para Ele. Mas Ele é um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Ele trabalha por mim e por você. Ele é um Deus que fica parado lá, só recebendo adoração, só sendo servido. Ele serve também. Jesus disse, o Filho do Homem não veio, para ser servido, mas para servir e entregar a vida, em favor de muitos. Você não está aqui fazendo favor para Deus, não. Você está aqui porque você precisa dele. E ele fala, clame a mim no dia da angústia, que eu vou te livrar, e você vai me glorificar. É uma cadeia. Você clama, Deus vem e te livra. E você, agora eu glorifico, eu honro a Deus. Porque esse objetivo é dar glória a Deus. É que o nome dele seja glorificado. Amém? Está dando para entender aí, irmão? Ou preciso... 4. No versículo 26. Diz assim... De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Aí Paulo cita o bendito Epimênides lá. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, aqui é outro poeta que era Arato, o nome do cara, também somos descendência dele. Então no versículo 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus, resumindo aqui o que Paulo está falando no versículo 26 e 27, ele criou tudo, fez os céus e a terra e colocou um povo para habitar ali. E Deus, quando fala que tateando, isso aqui tateando é uma metáfora. Ele deixou sinais, deixou pistas da existência dele, para que o homem olhasse para isso e o buscasse e também para que o encontrasse. Deus não é um Deus que está lá no trono dele somente. Ele é um Deus que busca relacionamento. Ele deixou sinais, ele deixou provas da sua existência, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, seja na natureza,
Lá fala, Romanos capítulo 1, versículo 18: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então todo homem tem condição de saber que Deus existe. É só você olhar. É como o Lucas falou aqui no meio do louvor: os céus anunciam a glória de Deus. Você olha para a natureza, meu chefe, meu quinto chefe, que eu tenho um monte agora, falou para mim, ele foi lá para Foz do Iguaçu, onde os irmãos foram lá nas cataratas, lá, né? E aí ele falou para mim, se alguém tem dúvida que Deus existe, tem que ir para lá. Porque na hora que olha lá, fala, nossa, só pode ter sido um Deus que fez isso daqui. Então é isso. A natureza, tudo, a palavra está aqui. Tudo tem sinais, tem pistas. Deus deixou ali para que os homens pudessem tateando, sei lá, olhar, falar assim, nossa, existe um Deus criador, existe alguém que quer ser buscado, que quer ser encontrado, que quer relacionamento. Não é um Deus que fica lá, que eles tinham essa noção de um Deus que estava raivoso, iracundo, que tinha que toda hora ser apaziguado. Não, é um Deus que quer relacionamento, que quer comunhão. Não é somente um conhecimento teórico, um conhecimento intelectual da palavra, mas Deus quer relacionamento. Ele quer que você leia a palavra, que você entenda a palavra, que você mergulhe na palavra, mas Ele quer que você experimente Ele. Ele. Não fique só, eu conheço a Bíblia toda, eu sei todos os versículos, eu sei citar, eu conheço Deus, eu sei de tudo. Os diabos creem em Deus e os demônios estremecem diante de Deus. Deus está buscando relacionamento. Ele é um Deus. Os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ele quer ser achado. Ele está aqui falando contigo, mas Ele não quer que você saia da mesma maneira. Ele quer mudar a sua sorte.
Ele está aqui falando, acenando, né? Ó, eu estou aqui, eu falo contigo. Entre num relacionamento com Deus, experimente Deus, veja que Deus é real. É como a gente canta, né? Vamos provar o quão real é a sua presença. A gente louva, às vezes não entende o que a gente está falando, mas Deus, Ele é real, e você precisa senti-lo. Ao você orar na sua casa, abrir a Bíblia, você tem que ser tocado. Deus está nesse lugar, Deus está comigo, Deus está falando. Não é um conhecimento teórico, intelectual, superficial. Ele quer comunhão, Ele quer relacionamento. Versículo 29, irmãos, estou correndo. Versículo 29. Não, só falta... Versículo 29. Versículo 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, ou seja, que somos gerados, que foi Ele que nos gerou, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Você não pode criar Deus, é Ele que te criou. E tem muita gente que cria um Deus. Eu até mandei isso para os jovens lá para uma célula avivada, né? Eu mandei uma palavra para os jovens lá uma vez, e eu coloquei lá, o meu Deus imaginário, né? Não tem um filminho aqui, um desenho que chama Meu Amigo Imaginário? Aí eu mandei lá um meu Deus imaginário. Porque muitas vezes a gente cria na nossa mente, na nossa imaginação, um Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que não nos confronta. É um Deus, que para Ele tudo está bem, que não corrige, que faz tudo o que você quer. A gente cria isso na nossa cabeça. A gente tem uma imaginação fértil, e a gente cria um Deus na nossa mente, achando que aquele é o Deus verdadeiro. Mas não é. O Deus verdadeiro está na Bíblia. Se você acha alguma coisa de Deus que vai contrária à Bíblia, esse Deus é um Deus que você criou. Você imaginou Ele na sua cabeça, mas não é o Deus verdadeiro. Então você não pode criar Deus. Deus criou você. E Ele está aqui. Você quer conhecê-lo? Você quer saber como que Ele é? Aqui, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. E seja cheio do Espírito Santo. Eu não vou ler o versículo texto de Deuteronômio, mas Deus fala o seguinte: no dia que, falar para o povo de Israel, no dia que Deus falou com vocês, Ele não apareceu. Vocês não viram Ele. E Ele fez isso justamente para que vocês não ficassem imaginando como que Deus é, e começassem a criar um monte de estátua, de escultura, de animal, e começar a adorar. Ele não apareceu, vocês não sabem como é Deus. Então não fica inventando coisa, não fica inventando arte. Tudo que você faz, que você acha que é idolatria. Mas Jesus fala: aquele que me vê, vê ao Pai. Tomé, foi Tomé, já nem lembro se foi Felipe. Senhor, mostra-me o Pai. Pô, Tomé, eu estou tão... Felipe, né? Pô, Felipe, eu estou tanto tempo com vocês ainda me pedem para mostrar o Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Então, Deus, Ele não pode ser criado. E vamos encerrar, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem, Jesus, que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Eu não sei como que está a sua adoração, mas muitas vezes a nossa adoração e o louvor, de novo, louvor não é adoração, mas é uma expressão de adoração.
A nossa oferta não é a adoração, mas é uma expressão de adoração. E muitas vezes o nosso louvor, a nossa oferta é tudo xoxo, é tudo mais ou menos, porque a gente não conhece a Deus realmente. Porque o nosso conhecimento de Deus é pouco, é limitado, é errado, é falho. Então isso influencia diretamente na forma que estamos adorando. Porque se você conhecê-lo, o seu louvor vai ser uma explosão. A sua oferta vai ser a melhor oferta. E quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você conhecer a Ele, mais você vai ofertar, mais você vai louvar, mais você vai servir, e de melhor forma. Por isso que Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pedro diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não quer que você fique num conhecimento intelectual, só nessa apresentação que Paulo fez aqui, que nós fizemos. Ele quer que esse conhecimento te leve mais, mais e mais. Lá em Romanos capítulo 1, que eu li aqui, que fala que Deus deu sinais, deixou sinais na natureza, para que o povo, conhecesse a Ele. E lá fala que Deus deu sinais para que eles conhecessem a Deus. Mas eles, tendo conhecido a Deus, sabiam que Deus existia, não glorificaram a Deus. Por isso que eles são indesculpáveis. Eles conheceram, sabiam que existia um Deus, mas não deram glória para esse Deus. Você pode conhecer a Deus, saber que Deus existe, saber a Bíblia de cor e salteado, mas esse conhecimento tem que ser revertido em glória para Ele, ao nome dEle. Então, conheça e prossiga em conhecer ao seu Senhor. Amém? Vamos orar.